Anda à procura de um renting automóvel? Ou de um aluguer de carro mensal ou diário? Ande com a Quinto. Há 30 anos que a Quinto anda consigo para lhe oferecer um serviço de mobilidade completo e de confiança. Vá a quinto.pt e descubra as soluções que temos para si, com tudo incluído. Quinto, há mais de 30 anos, a andar consigo. O que é que fazem um jornalista, um economista, uma poeta neste podcast Um Pouco Mais de Azul? Bom, sob o mote da palavra íncula, Fernando Alves vem defender que gente imigrada é tão íncula como um Beto da Linha ou como o engenheiro Moedas, por exemplo. Francisco Louçã falará do orçamento, da guerra em Gaza, da invasão do Líbano. Eu, a propósito de íncula, tentarei habitar o livro Toda a Ferida é uma Beleza, de Jaimila Pereira de Almeida. Grande alhada em que me meteram a minha parceira, Rita da Borda Duarte, e o meu parceiro Fernando Alves neste Um Pouco Mais de Azul, ao escolherem esta palavra íncula. Portanto, os habitantes ou os moradores, uma palavra que poderia ser tão banal e que vai invadir este episódio de Um Pouco Mais de Azul. Eu tratarei dos moradores, tratarei dos ínculas, no caso de uma guerra sobre o qual tenho falado e que continuarei a falar, porque ela domina a nossa vida, que é a guerra de Gaza agora com a invasão do Líbano, e depois tratarei de algumas das questões nacionais, ainda nesta incerteza de um orçamento apresentado e que não se sabe que votos poderá vir a ter. Mas começo pelo primeiro tema. E ele ganha uma importância nova porque nos últimos dias Israel desencadeou a invasão do Líbano. Era muito de esperar, depois de um golpe tremendo da sua capacidade tecnológica, que foi fazer destruir uma parte da direção do Hezbollah pelo truque da explosão dos pagers e depois dos objetos, das formas de comunicação que eram utilizados. Finalmente, depois, pela morte do dirigente central do Hezbollah e, sistematicamente, pela eliminação de alguns dos seus dirigentes. Isso pronunciava uma invasão, temos uma invasão, ela começou, não se sabe como pode acabar. Porque, na verdade, um episódio curioso que foi a revelação por um livro publicado há um par de dias nos Estados Unidos de algumas das conversas entre Biden e Netanyahu. E a acusação surpreendente de duas formas era exatamente esta. Você vai invadir Gaza e não sabe o que é que vai fazer com Gaza, e agora, de facto, vai invadir o Líbano e não sabe o que vai fazer com o Líbano. Espantoso é também que, perante esse vazio e essa eternidade da guerra perpétua que assim é instalada, as autoridades norte-americanas tenham continuado a manter um apoio incondicional do ponto de vista militar e de fluxo financeiro em relação a estas operações e nunca tenham criado qualquer obstáculo à sua ampliação e ao seu escalonamento. Mas assim é a lógica deste poder. O facto é que esta invasão não tem plano. Se comparamos com outras guerras, Putin tem um plano, que é consolidar o Donbass, a Crimeia, portanto, a dominação sobre uma parte importante do território que era da Ucrânia, em alguns casos é de uma população russófila, mas esse é um plano. Zelensky tem um plano claro, que é atrair os Estados Unidos e a NATO para aumentar a guerra e transformar uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia e, portanto, garantir o seu poder dessa forma. São planos macabros, mas são planos. Netanyahu não tem nenhum plano a não ser salvar-se a si próprio. Ele chama esta guerra a guerra da ressurreição de si próprio, da proteção contra o mandato de captura do Tribunal Penal Internacional, contra as acusações de corrupção. Portanto, eternizar a guerra é a forma de se manter no poder.
Mas como chamava a atenção António Vitorino, numa observação trágica, os serviços secretos, a informação, os serviços militares de Israel são tão poderosos que conseguem atingir e assassinar um dirigente do Hezbollah que seria das pessoas mais bem protegidas em toda aquela região e sistematicamente localizar outros dirigentes que naturalmente tomaram medidas para se proteger e foram, apesar disso, eliminados, mas não consegue chegar aos reféns numa zona que domina militarmente desde há um ano a esta parte. E isso suscita a interrogação sobre se neste cinismo da guerra não há uma utilização dos reféns por parte do próprio governo de Israel para prolongar o efeito popular desta tragédia que é a situação dessas pessoas neste contexto. É uma guerra macabra por tudo isso e ela prolonga-se neste contexto. Um último traço desta guerra é o facto de Israel, sem qualquer punição, poder declarar que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, não pode entrar no território que ocupa, ou no seu próprio território. Isso foi curiosamente apoiado por vários protagonistas do espaço mediático da direita. Que a ONU não tem qualquer relevância, que Guterres se limita a fazer apelos ao cessar-fogo, que é impotente, ou seja, os mesmos que transformam as Nações Unidas numa incapacidade por falta de meios legais e por falta de meios políticos, acusam agora o secretário-geral das Nações Unidas, que usa a única arma que tem, o único instrumento que tem, que é a capacidade de persuasão e a capacidade de apelo e a revelação desta ignomínia que é a guerra, e tendo-o feito, é acusado por estes defensores do Estado de Israel e por estas forças pró-sionistas que protegem Netanyahu. Fica sempre a mesma interrogação. Houvesse algum país do mundo que bombardeasse comboios humanitários, que tomasse como alvo pessoal de saúde, que destruísse hospitais de uma forma sistemática, qualquer poder do mundo que fosse, e não teria o apoio que Israel continua a dispor entre as principais chancelarias europeias, pesa algumas palavras, ou sobretudo no caso dos Estados Unidos. E, portanto, neste caso, os habitantes, os íncolas de Israel, de Gaza, da Cisjordânia, do Líbano, da Síria, de toda a região do Médio Oriente, e todos nós, na nossa humanidade, sofremos este efeito de um terrorismo que não tem limites e que tem toda a capacidade para continuar este projeto destruidor ao longo do tempo. O segundo tema de que vos queria falar é sobre nós próprios, os nossos habitantes. E se na questão de Gaza e na questão da guerra do Líbano já ressurge um tema que tem sido aqui tratado por mim, pela Rita, pelo Fernando, que é a poluição da comunicação, os jogos de palavras, as danças de palavras, a perturbação dos significados, a mentira como forma de organização de uma comunicação, talvez o que esteja a passar em Portugal seja muito evidente de como a política da comunicação mediática, dominada pelos ritmos da informação e da ocultação, se torna uma forma de destruição ou de enfraquecimento da democracia. E queria-vos dar dois exemplos. Um primeiro mais caricatural, porque ainda estamos longe dessa decisão, que são as eleições presidenciais. As eleições presidenciais têm, e a forma como é invocada, é o resultado de um longuíssimo predomínio da direita no espaço comunicacional. Vamos ter o segundo candidato do PSD, da direita, ou de uma parte importante da direita, que resulta, fundamentalmente, de um currículo obtido como comunicador de televisão. Já foi assim com Marcelo Rebelo de Sousa, agora será assim com Marques Mendes. Bom, Marques Mendes teve funções governamentais, foi brevemente, numa carreira bastante perturbada e inconsequente, secretário-geral, presidente do PSD, mas agora aquilo que exibe como o direito de ser candidato às eleições presidenciais é ter sido durante 10 anos comentador de um dos principais canais da televisão portuguesa.
Na verdade, o espaço comunicacional que condiciona estas percepções é dominado pela direita. Só existem personalidades da direita desde há mais de 10 anos, num caso há mais de 20 anos, como ocupando o espaço da opinião nos canais abertos e, desde há muitos anos, é um ex-presidente do PSD e um ex-presidente do CDS. E, portanto, este monopólio absoluto determina a sua própria visão sobre as suas carreiras e fez com que um e outro pensassem que isto seria suficiente para os alcandorar a candidatos naturais às eleições presidenciais. Um sê-lo-á, o outro provavelmente não. Mas este efeito também, com outra mediação, aparece com o Almirante Gouveia e Melo. Ninguém conhece nenhuma opinião do Almirante Gouveia e Melo, conhece-se-lhe a farda. E, no entanto, algum período de evidência comunicacional transformou-o para si próprio num predestinado a ser candidato às eleições presidenciais. Isto é um efeito de esvaziamento da política, na verdade, como se os lugares fossem determinados por alguma forma de visibilidade. E, portanto, houvesse uma filtragem, uma seleção dos candidatos, que não é pelo efeito democrático, mas é pré-democrático. Impõe-se como a condição da política que haja esta representação. E, portanto, estas ocupações de espaço, que têm as suas subtilezas, enfim, é quase caricatural, cá está, mas o guião repete-se e é fácil de enunciar. Eu quero que me perguntem se vou ser candidato à presidência, dizem algumas destas figuras. E se me perguntarem, ponderarei. E durante alguns anos, 1 ano, 2 anos, alguns meses, a ponderação passa a ser o assunto da comunicação política. Ele está a ponderar. Está a ponderar se vai ser candidato à presidência e ponderará de cada vez que lhe fizerem a pergunta. E, naturalmente, a pátria está ansiosa. A pátria vai perguntar, vai chamar por estes ponderadores. E eles dirão em algum momento que acolhem, respondem ao apelo da pátria. E, portanto, são candidatos como não poderiam deixar de ser. O efeito de esvaziamento comunicacional, de esvaziamento da representação democrática e, na verdade, da pluralidade da expressão, porque condiciona a um jogo que tem que estar determinado por estas circunstâncias, é uma das expressões de como a política tem sido debilitada pelo predomínio do imediatismo comunicacional. Mas há outra. E essa outra forma de alterar a forma como nós, modestos ínculas desta terra, olhamos para a organização da política com a intensidade da exposição comunicacional, é o exemplo do orçamento. Não há melhor exemplo, aliás, do que o orçamento. Entendamos-nos bem. Nunca houve negociações sobre o orçamento. Entre o Partido Socialista e o PSD não houve negociação nenhuma. Houve algumas conversas para que se representasse no espaço público a opinião e o jogo de poder entre estes partidos. É lógico, faz parte da luta política, mas tratava-se sobretudo de esgrimir palavras e de tentar constituir percepções através de um efeito comunicacional. A reunião era para apresentar em público as condições. Aquilo que hoje se tem chamado com algum efeito desvalorizador, linhas vermelhas. Desconfie sempre que lhe falarem de linhas vermelhas, porque tendencialmente é para criar algumas crispações ou algumas fronteiras que são facilmente ultrapassáveis. O irrevogabilíssimo de André Ventura, evocando um outro irrevogabilíssimo, é simplesmente a anedota que pode exprimir esta flutuação de sentidos. Mas não havendo negociações, o que houve foram estratégias. E entendamos bem, a estratégia do PSD, do governo da AD, de Montenegro, era conduzir a eleições. E conduzir a eleições penalizando o Partido Socialista e marginalizando o Chega para lhe ganhar votações numa atração de polarização de uma direita ameaçada e de um governo sacrificado no altar da política. E, portanto, para conduzir a eleições, o guião era o guião de António Costa, referi-me a isso no último episódio do Um Pouco Mais de Azul. E veja o que é este guião. É dizer, primeiro,
nós esforçamos de todas as formas. Queremos um acordo. Faremos todas as concessões. Somos muito moderados. Segundo, o PRR pode ser posto em causa e os grandes investimentos do país podem fracassar se houver eleições ou se não houver orçamento, para ser mais preciso. E terceiro, nós temos uma situação internacional tremenda. António Costa usava o Covid e a guerra da Ucrânia. Montenegro usará a guerra do Líbano, a guerra da Ucrânia e as grandes dificuldades, a eleição nos Estados Unidos. Sabe-se lá o que por aí vem. Este é o guião Costa do princípio ao fim. E é um guião eficiente. Ele é muito bem pensado. Porque ele cria um lugar de responsabilidade, uma ilusão do lugar de responsabilidade contra o lugar da irresponsabilidade. Foi o que António Costa fez contra os partidos de esquerda que queria atacar com este guião. É o que Montenegro está a fazer com o guião que quer atacar Pedro Nuno Santos. Esta é a estratégia do governo. Ganharia nas duas circunstâncias. Se o PS cede, reforça a sua hegemonia na condução política. Se o PS não cede, mesmo que o Chega aceite incondicionalmente aprovar o orçamento, fica numa posição reforçada. Se for para eleições, constituiu já o argumentário eleitoral e o orçamento é esse argumentário. Dou tanto aos polícias, dou tanto aos professores, tenho tanto para a saúde, tenho tanto para as estradas, vai haver aeroporto, vai haver novo hospital. Tudo, de repente, é um catálogo de maravilhas que surge neste orçamento. Já vimos isso tantas vezes, mas é assim agora também. A estratégia do PS era empurrar o governo para uma aliança com o Chega. Mas era uma estratégia frágil, porque ao enunciar-se com duas linhas vermelhas, duas questões muito perceptíveis, sendo poucas, são muito perceptíveis, mas criou uma armadilha para si próprio. Porque o governo cedeu para uma proposta que é meio esconsa do Partido Socialista sobre o IRS jovem, que cria desigualdades, maiores eram as da proposta do PSD, mas numa proposta em que o IRS seja diferenciado por idades. Não só tem pouco efeito para conter a emigração e responder às dificuldades de natalidade e de organização da vida social, como é sobretudo um instrumento de desigualdade fiscal e, portanto, potencialmente inconstitucional, claramente inconstitucional, até dizem alguns dos juristas. E, portanto, pouco resolve. Mas esta linha vermelha fraquejava sempre. E a do IRC entrou no domínio em que é imperceptível o que separa os partidos. É 1% ou são 2%. Então, vão entrar em conflito porque é 1% ou são 2%. E esta enunciação funciona unicamente a favor do governo. As linhas vermelhas do Partido Socialista são simplesmente armadilhas em que o Partido Socialista se constituiu a si próprio, não tendo ainda conhecido o orçamento e não discutindo o orçamento no seu todo. Que Pedro Nuno Santos, que se inclina para votar contra o orçamento, em particular porque foi maltratado, um argumento sério, mas o mais incompreensível do ponto de vista da população em geral, que já ouviu falar do drama do orçamento, pelos mesmos que agora têm que o desvalorizar perante a ofensiva da direita, fica numa situação em que tanto sugere que pode recusar o orçamento, como que, se o aceitasse, não criaria dificuldades na especialidade, ou seja, opor-se-ia em nome desta aliança implícita com o governo às propostas que a esquerda pudesse vir a fazer, ou qualquer partido que fosse, na especialidade. Não haveria então especialidade. Não tem sentido nenhum. Há nisto uma espécie de ingenuidade, que aliás acentua as divisões do Partido Socialista. João Leão, ex-ministro das Finanças, vem dizer podia haver um truque. E o truque era não se incluir o IRC no orçamento, apesar de ser orçamental, e votá-lo depois. Como se votando em dois momentos, um documento que é o mesmo, pudesse reduzir a responsabilidade política sobre a condução fiscal e orçamental, que é o maior poder que a Assembleia da República tem, na verdade, pelo qual os parlamentos foram eleitos. E este Parlamento também é eleito. Outros dizem devia-se aprovar, o Partido Socialista devia aprovar o orçamento fechando os olhos. Não importa o que for, aprovamos. Ou deveriam, o PSD chegou a propor isso, vamos pôr o IRC numa votação anterior
à votação do orçamento e, portanto, quando for o orçamento já está consagrado por lei e, portanto, segue a partir daí. E, portanto, faria um acordo com o Chega para o IRC e faria um acordo com o Partido Socialista para o orçamento. Tudo isto é um jogo político que resulta dos interesses, das forças, das empresas que querem este benefício, dos ganhadores do jogo orçamental que estão à espera dos benefícios que podem colher, mas também do efeito de nevoeiro que a comunicação mediática, a forma da comunicação mediática, que é hoje a linguagem da política e que o governo manipula sempre e que um governo domina sempre, é bom que o Partido Socialista o compreenda, dominou no passado e agora quem o domina é quem tem o governo, e este efeito de nevoeiro é uma forma de redução da democracia, porque na verdade não discute alternativas, discute percepções julgadas e estratagemas de palavras e de encenações. E a isso está reduzida a política portuguesa. Olá, na verdade, uma palavra nunca é uma palavra e só muito dificilmente se assemelha sequer ao seu sinónimo. Puto, que não é gaiato, está longe de ser um rapaz ou mesmo um garoto. E pelo adágio, se a rica teve um menino, a pobre pariu um moço, bem se percebe que as palavras têm peso ao passar-nos pela garganta. Por isso, algumas custam tanto às vezes a engolir. O mote para o podcast de hoje é íncula, vocábulo redondo, enchendo a boca, que nos chega diretamente, quase sem mácula, do latim. Palavra invulgar e com tão pouco uso que atravessou os séculos sem perturbação. Sequer um desgaste nas vogais ou um sacudir de consoantes. Este vai ser o mote para pensar, por várias razões, o livro da escritora Djamila Pereira de Almeida, Toda a Ferida é uma Beleza. Em linha reta, assim do latim ao português, sem atalhos, íncula tem o valor de uma palavra rara, como aquelas palavras que os poetas simbolistas resgatavam para os seus textos, na esperança de que florescessem significados só pela estranheza do som. Íncula significa habitante ou morador. E, de facto, em Portugal, nas atuais circunstâncias, ter sítio onde morar é tido já por coisa rara, mirífica, um privilégio. Na verdade, estes tempos relógio que correm do avesso, girando para trás e nunca adiante, mereciam mesmo serem cravados, mas isso são outros cantos de outros contos. Habitar um espaço que seja o seu, ocupar lugar, marcar presença, parece exigir uma palavra ou outra, infelizmente mais apegada a esta bainha do real, sempre tão mal alinhavada. Íncula é a palavra cara, sim, mas conforma, portanto, o seu significado ao concreto real, cotidiano. E se há quem se manifeste pelo direito à habitação, quem se insurja por se entregar um país à desregulação de um turismo desenfreado, fazendo de Portugal um sítio não em que se more, mas uma espécie de parque temático plastificado para turista ver, se há quem lute por um país enquanto estrutura sólida e solidária, sociedade significa isso mesmo, outros há que, habitando tempos bárbaros e primitivos de má memória, só se contentam em ser ínculas de um covil, oco e cavo, um mundo não só de desalojados, mas ele próprio banido de vida, ele próprio rechaçado. Um mundo que não vos pareça tão estranho de habitar, que só uma palavra inusitada, íncula, se lhe adequa. Mas não só de moradores, ou a sua ausência neste sentido literal, vos queria falar hoje. Sirvo-me da singularidade da palavra íncula, também eu para habitar a novela Toda a Ferida é uma Beleza, de Djamila Pereira de Almeida. O livro, belíssima e intensa parábola, venceu a última edição do Grande Prémio de Romance e Novela da APE. O que é importante, sim, e é de louvar, embora o prémio constitua, na verdade,
um motivo menor, um motivo quase fútil para lembrar este livro. A verdade é que os bons livros sacodem o reconhecimento institucional e perduram antes e depois dele. Bom, este é um livro que exemplifica simbolicamente o que é ser menina, o que é ser mulher, pobre, negra, e isto não precisa de ser dito para que o entendamos. O que é ser menina, o que é ser mulher, pobre, negra, contando então a história de Maria, que com a sua mão desenha, escreve, garatuja, preenche o mundo com aquilo que cria, mesmo que não o compreenda. Preenche o mundo na ânsia de fazer florescer a liberdade e a alegria. A menina procurava acrescentar ao mundo em que vivia um mundo que a habitava por dentro, mas a Maria todos cortavam as asas, como quem diz as pernas, como quem diz a mão. No entanto, toda a ferida, toda a dor, Maria transforma em beleza e tudo então renasce em novo ciclo. A novela, com a subtileza de uma escrita em filigrana poética, dominada até pelo simbólico, faz-se acompanhar pelas ilustrações de Isabel Barahona, que acrescentam ao texto não só uma materialidade concreta, uma materialidade que ocupa o espaço da página, como também acrescenta ao texto uma outra temporalidade à leitura. A livre criação de Maria ultrapassa assim as palavras do texto e encontra a sua concretude física nas imagens então da artista plástica. O que está em causa no livro será a busca de um espaço que seja o seu somente, e já nem digo um quarto como aquele que Virginia Woolf preconiza para a mulher que deseja escrever. Já nem digo um espaço, nem sequer um lugar onde se more, ou até um lugar em que se esteja. Mas aqui no livro procura-se tão somente um lugar, qualquer um, em que se seja. O livro de Jaimília fala-nos desse habitar alegórico, do buscar do lugar de pertença, a naturalidade de um chão onde pousar a planta dos pés, onde criar raízes que vão mais fundo até do que a brevidade das superfícies. Será difícil para mim dissociar esta novela de Jaimília Pereira de Almeida de uma outra obra sua que tem por título O que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo. Este livro, a partir de um texto proferido, foi publicado em 2023, mas a partir de um texto proferido em 2022, inclui, além de uma entrevista conduzida por Stephanie Borges, 2 breves ensaios de incisivas reflexões em que se convoca experiência própria e biografia. Eu penso que não arriscaria muito se dissesse que a novela toda a ferida é uma beleza, mas não é do que a experimentação ficcional, metafórica e também por isso tão significativa dos pontos de vista defendidos no ensaio. No fundo, o que eu estou a tentar dizer é que leio estes 2 livros como 2 moradas para o mesmo pensamento. É esse, afinal, o poder da literatura. E para mim é difícil pensar no livro também sem o eco de uma notícia recente. No Afeganistão acaba de ser promulgada uma lei que há a obrigação da ocultação, ou anulação, se quiserem chamar, a obrigação da ocultação do corpo feminino, se acrescenta a proibição da voz da mulher em público. É assustador perceber que as mesmas questões, sempre recorrentes, encontram abrigo e morada em tempos e latitudes tão diversos. É que o incómodo com a voz feminina, e quando falo em voz feminina, falo tanto do som concreto como do seu correlato simbólico, este incómodo com a voz feminina é uma questão mesmo muito antiga. Explica-nos a Anne Carson, poeta classicista e ensaísta canadiana, na tradução de Tatiana Faia, explica-nos a Anne Carson que a mulher ter 2 bocas é um axioma da teoria médica e da discussão anatómica da Grécia e da Roma antigas. O orifício em que ocorre a atividade vocal e o orifício através do qual ocorre a atividade sexual, diz Anne Carson, são ambos designados pela palavra stoma em grego. Ambas as bocas providenciam acesso a uma cavidade oca
que é guardada por lábios que é melhor manter fechados. Bem compreendemos, com Anne Carson, que trancar a boca feminina tem sido, como ela diz, um projeto importante da cultura patriarcal desde a antiguidade até ao presente. Mas a verdade é que a palavra mulher é uma palavra poliédrica, com muitas faces. Eu comecei por aí. Uma palavra nunca é uma palavra. E há que afinar a leitura do livro de Jaimila também por esse diapasão. Diz-nos Audre Lorde, a Irmã Marginal, traduzida por Gisela Casimiro, que, e estou a citar, que as diferenças entre mulheres negras são também erradamente nomeadas e usadas para as separar umas das outras, ou para que vejamos o mundo por um canudo demasiado estreito. Diz-nos ela ainda, como mulher negra, lésbica, feminista, confortável com os muitos e diversos componentes da sua identidade e mulher comprometida com a libertação da opressão racial e sexual, diz-nos que percebe que é constantemente levada a arrancar parte de si e apresentá-la como um todo significativo, eclipsando ou negando outras partes de si mesma. É que a palavra mulher, pode-se dizer, a palavra mulher não é uma palavra neutra, nem sequer é uma palavra una, monocromaticamente polida. A palavra mulher tem várias demãos e acumula sentidos, como o que vai, por exemplo, de morador a íncula, de íncula a inquilino, de inquilino a despejado. A palavra mulher não significa o mesmo quando dita por uma mulher negra, ou mulher branca, ou mulher pobre, ou mulher rica. Há um estar em, que é sempre habitar um espaço, habitando um tempo também histórico e social e consciente do lugar de onde se parte. Por isso, tão certeiros os versos de Luísa Neto Jorge, que bem poderiam servir de guia de cada vez que se pronuncia a palavra mulher. E cito os versos: diferente me concebo e só do avesso, o formato mulher se me acomoda. E isto mesmo no nosso século, em que as identidades de género, sexuais ou raciais procuram conquistar ou manter o seu espaço teórico e reflexivo face à hegemonia das maiorias de poder. A pergunta de Jaimila no ensaio de 2022 não se pode ignorar. Mas quem está interessado no que a mulher escritora negra escreve? Qual é afinal o seu país? Está alguém de um e do outro lado interessado em palavras? Ou as palavras são o menor dos problemas da escritora negra depois do guarda-roupa, muitíssimo depois do penteado, dos sapatos, do batom, das frases feitas, da conta do Instagram, da página pessoal, dos amigos certos? Haverá no nosso mundo de pessoas negras quem entre elas reivindique o seu quarto, um espaço, tempo, e depois acrescenta ainda a autora. Interessa à escritora negra, como já interessou a canela, o abacate, a telenovela, o futurismo, as iogurteiras, o açafrão das Índias, as canções de luta. O que ela escreve, como todos sabemos aqui que ninguém nos ouve, interessa muito pouco. E é com a força da resposta ficcional a esta questão, com o poder que só a literatura empresta à linguagem, que na novela Toda a Ferida é uma Beleza, a pequena Maria vai ocupando o mundo à sua volta, habitando com o gesto concreto da escrita, que ainda nem é escrita, uma espécie de estágio inaugural da liberdade, uma marca, uma mancha. Pode ler-se no livro. Uma coisa é certa, o mundo é uma conspiração contra a alegria das meninas, contra as meninas se divertirem e se sujarem, contra o seu gozo, contra as delícias desse gozo. A certa altura, a meio do livro, surge uma pergunta que vai sendo reiterada na nossa memória. Quantas vezes pode morrer afinal uma menina? E responderia eu, tantas quantas conseguir renascer da ferida. Como se este livro fosse então a exemplificação concreta, bela e resistente de tudo o que se vai pensando, sim, no decorrer do ensaio, o que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo. Parece ser esse o elo umbilical a unir os dois livros, fazer da ferida uma beleza, porque, aliás, é esse também o papel da literatura, descobrir caminhos até lá,
àquele sítio que as palavras comuns parecem não saber alcançar. Depois de lá chegar, resta-nos então desenhar uma casa. Essa coisa, como diz Manuel António Pina, tão ameaçadora e à espera de uma palavra só. Depois, em chegando a palavra, como ínculas, há que habitá-la. Obrigada. Um cidadão, qualquer que seja a sua origem, cor da pele, religião, extrato social, não está dependente da AIMA ou de qualquer outro balcão do Estado, sequer da condescendência mais ou menos farisaica da vizinhança, muito menos de um visto gold, para ser reconhecidamente íncula. A condição de íncula não carece de boa política governamental ou municipal. O íncula ganha tal estatuto pela relação com o lugar. É aquele que se demora ao ponto de morar. É o morador. O íncula não deve tal categoria e designação, senão ao latim, pois é aquele que habita o lugar. Outras urgências determinaram que fossem criadas associações de moradores. Não calhou que lhes tivessem chamado associações de ínculas. Andamos há séculos a perdermos-nos de palavras que um dia nos farão falta. A condição de íncula conquista-se pela permanência num lugar, pela ocupação, ainda que circunstancial, de um teto, de um vão de escada, de um T2 em Telheiras, de um apartamento de luxo em Cascais. Íncula é aquele que habita, seja qual for a modalidade da sua relação com o lugar onde mora. A dignidade do íncula deve permanecer incólume à passagem de quantos, usando estratagemas mais ou menos ameaçadores e ilegítimos, sobressaltam as ruas onde vive gente ali nascida ou ali chegada de lugares distantes. Essa gente imigrada é tão íncula como eu, como um Beto da linha, como o engenheiro Moedas, como o desventurado da direita extrema ou como os ministros das pastas correlativas, habitação, assuntos sociais, administração interna. Há dias, a jornalista Bárbara Reis deambulou pela Rua do Bem Formoso com Rana Taslim Udine, o líder da comunidade bengali em Lisboa. São 400 metros, escreve Bárbara, e de uma ponta à outra quase só se vêem lojas bengalis e homens quase todos do Bangladesh e do Paquistão. Nesse percurso entre os números 1 e 189, de uma rua estreita, onde cabe tanto mundo, Bárbara observa o modo como os turistas se rendem aos sabores do caril ou dos crepes doces cozinhados por ínculas vindos de longe. Rana há de dizer-lhe: quando vim aqui a primeira vez, há 30 anos, esta rua era escura, só havia droga e prostituição. Os bengalis deram luz a esta rua. Criámos negócios e criámos uma atração turística. Levantai vossas orelhas mocas. Na breve betesga da Banglatown, entre o Martim Muniz e o intendente, que Ventura e aliados quiseram há uns meses afoguear com as shots de ódio, Bárbara Reis partilha a legenda de um amigo, jornalista e advogado bengali. Há ruas como o Bem Formoso em todo o lado, observa ele. Em algumas, como a de New York, fala-se português. E em todo o lado os turistas gostam. Provam. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Esta constatação de uma evidência à qual o ruído mediático acrescentou preconceito e discriminação deveria ser razão suficiente para nos atrevermos a percorrer as Banglatowns mais próximas ou mais distantes, com a disponibilidade do íncula planetário. Encontrei esta expressão, íncula planetário, num discurso que Aquilino Ribeiro proferiu já pouco antes do desaparecimento, em 1973, a quando de uma homenagem que lhe fizeram no Clube dos Fenianos, no Porto. Esse discurso está disponível no grande caldeirão dos ecrãs e não fora o preço de cada garrafa, a rondar os 150 €, merecia que brindássemos com uma rodada de um certo tinto de 2020, produzido no Douro, com castas vinhas velhas. Chama-se íncula, esse néctar. Não me espantaria que na vindima tivessem participado ucranianos, timorenses, tailandeses, vietnamitas ou bengalis, como aqueles com que se cruzou Bárbara Reis. Se a ideia tiver mercado, ainda faremos vinhos chamados imigrante. Também por isso, um desventurado que agrida um íncula não passa de um caverníncula.
E foi mais um episódio de Um Pouco Mais de Azul, desta vez dedicado à palavra íncula. A realização é de Miguel Bordalo, a produção de Joana Louçã, a música de Filipe Melo e o grafismo de Tiago Tavares. Podem seguir este podcast pelo online do Público e pelo YouTube também.